Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, Jorge Moraes comenta a situação do Cruzeiro na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Antônio Manuel Góes analisa o Clube dos 13, a promessa de redenção do futebol brasileiro que ficou pelo caminho. Aqui na Europa, pandemia afasta mais 2 jogadores no Real Madrid, que faz proposta de renovação de contrato ao ídolo Sérgio Ramos. Treinadores portugueses fazem história no futebol brasileiro. Antes de mais nada, pedindo a você para se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos até Maceió, Alagoas, Nordeste do Brasil. Jorge Moraes e a situação do Cruzeiro na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Olá, Júnior, um forte abraço para você. Estamos aqui de volta no PB Desporto e o meu assunto de hoje é exatamente para falar de um clube que já cedeu vários jogadores para a seleção brasileira, como o grande Tostão, que jogou a Copa de 1970 ao lado do Rei Pelé. Esse clube, que é o Cruzeiro de Belo Horizonte, lá do estado de Minas Gerais, hoje disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. E olhe que disputa em 19 jogos, ou estava dentro da zona do rebaixamento, ou estava uma colocação fora dessa zona, que é aquela que faz a degola para a Série C da competição. O Cruzeiro ficou endividado, o Cruzeiro foi punido pela FIFA, o Cruzeiro não estava podendo contratar jogadores, o Cruzeiro comprou jogadores e não pagou, e os clubes foram à FIFA e a FIFA penalizou, com o Cruzeiro perdendo pontos na disputa de uma competição nacional. É esse Cruzeiro, um dos mais tradicionais e queridos clubes do Brasil, endividado, numa situação complicada, ameaçado de rebaixamento em mais um ano e agora para uma divisão mais inferior ainda. Esse clube está vivendo dias terríveis e a gente numa expectativa muito grande que possa dar a volta por cima, até porque não sei onde foi buscar dinheiro, mas levou o técnico que foi o último campeão dirigindo a seleção brasileira de futebol, Luiz Felipe Scolari. Tá lá, iniciou seu trabalho com muita vontade, com muito esforço, tá tirando o time da zona do rebaixamento, mas não deixando muito distante. O perigo continua com o Cruzeiro dentro da competição. Agora a FIFA está liberando para que ele possa contratar, reforçar o clube dentro da competição. Mas contratar como? Que o Cruzeiro está endividado, não tem dinheiro para investir e ninguém quer ir jogar no time do Cruzeiro. É lamentável a situação desse tradicionalíssimo clube do futebol brasileiro. Tá certo, Júnior? Forte abraço para você, eu volto a qualquer momento aqui dentro do PB Desporto. Tá legal, meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. O Cruzeiro não vive esta situação por acaso, fruto de uma administração irresponsável, oportunista e que, mais do que levar o Cruzeiro à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, deixou o clube financeiramente arrasado, a ponto de profissionais, jogadores, técnicos serem convidados para trabalharem na equipe e recusarem esse convite. O Cruzeiro, que agora vive as voltas de uma tentativa de retorno à Série A, a divisão principal do Campeonato Brasileiro, o Felipão, Luiz Felipe Scolari, desde que lá chegou, vem conseguindo resultados positivos, mas é muito complicado, porque o Cruzeiro foi punido por 6 pontos pela FIFA, por irregularidades, e agora está tentando se reerguer, mas é muito complicado porque vai ter que os clubes que estão à frente vão ter que começar a perder pontos, perder jogos, e ele ganhar, fazer o máximo de pontos possível, praticamente ganhar todos os seus jogos até o final
do Campeonato Brasileiro da Série B. Na minha opinião, o mais importante é o clube se reestruturar e aí sim, no próximo ano, numa situação melhor, mais favorável, tentar, a gente espera, claro, tentar voltar à série, à elite principal do futebol brasileiro. Aqui na Europa, a pandemia afastando mais 2 jogadores no Real Madrid. Depois do Éder Militão, agora foi a vez do Casemiro e do Eden Hazard, também infectados e que vão ficar ausentes por um tempo na equipe merengue. O Real Madrid, que já prepara uma proposta de renovação de contrato ao Sérgio Ramos, um dos maiores ídolos da história do clube, tem o seu contrato até 2021, a vencer no próximo ano, 2021, e a ideia do clube é renová-lo até 2023. Caso o Sérgio Ramos não aceite essa proposta, o Real Madrid já estaria disposto a liberar o jogador a custo zero. Mas daqui a pouquinho, aqui no PB Desporto, vamos destacar 2 treinadores portugueses. Abel Ferreira, recentemente começando os trabalhos no Palmeiras, e há um pouquinho mais tempo no Vasco da Gama, o Ricardo Sapinto. Treinadores que já estão fazendo história no futebol do Brasil. Vou abordar isso já já aqui no PB Desporto. Antes, vamos até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, analisando o Clube dos 13, que parecia ser uma promessa de redenção do futebol brasileiro, mas que infelizmente ficou pelo caminho. Hein, Antônio Manuel Góes? Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. No vai-vem pautado por desenfreada inconsequência em torno do calendário do futebol brasileiro, cabe-nos em caráter recorrente refletir sobre o permissivo protagonismo dos dirigentes de nossos clubes, com isoladas exceções, nessa mixórdia a nos empurrar para o pior dos mundos. Nesse pacote de irresponsabilidades, a recorrente leniência da cartolagem, a sequenciar gestões suicidas, agora em preocupante e incerto cenário de pandemia. Em meio a esse novo normal, às avessas, o desinteresse do torcedor pela seleção brasileira, que a partir do fiasco da Copa de 2014 aqui dentro de casa, não empolga mais ninguém. Tema, aliás, já abordado neste canal pelo companheiro Jorge Moraes. O Clube dos 13, pretenso embrião de uma Liga Nacional, foi instituído em 1987 entrelaçado à Copa União, aquele torneio em que a CBF mudou o regulamento no meio da temporada, lembram-se? Sobrou no Pantanal da instabilidade administrativa de nosso futebol. O Clube dos 13, depois dos 20, embora preservando a denominação original, foi, na realidade, uma instituição destinada a cultuar o ego de dirigentes desportivos. E dele nunca mais se falou, extinto que foi em 2011. Oficialmente união dos grandes clubes do futebol brasileiro, o Clube dos 13 foi fundado por Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. Sua principal prerrogativa, na origem, a de negociar direitos de transmissão dos jogos na TV, tarefa afinal torpedeada pelo conluio entre a Rede Globo e a CBF. Com agregados na década de 1990, Atlético Paranaense, Curitiba, Goiás, Guarani de Campinas, Portuguesa de Desportos, Sport Recife e Vitória de Salvador. A sede oficial do Clube dos 13 era Porto Alegre e seu longevo presidente Fábio Koff, ex-Grêmio. Criado para, na prática, desvincular a CBF do torneio nacional, foi palco do personalismo dos cartolas que, ao fim e ao cabo, contribuíram para seu fim em 2011. Anunciado como veículo pró-modernização de nosso futebol desgarrado da entidade nacional dirigida pelo hoje banido Ricardo Teixeira, o Clube dos 13 foi o exemplo frustrante da inépcia gerencial que segue deletéria a imperar no futebol brasileiro, Antônio Júnior. Ok, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Infelizmente, o Clube dos 13 não foi adiante, não passou de um sonho. Foi um momento muito curto essa possibilidade da gente ter, de fato, a redenção do futebol brasileiro com a criação do Clube dos 13. Infelizmente, os dirigentes brasileiros, em sua maioria, pensam pequeno, pensam apenas no seu clube, não pensam no coletivo.
E aí fica muito difícil do futebol brasileiro crescer num todo, de ser forte também fora das quatro linhas. O maior exemplo está no Flamengo recentemente, nessa luta pela volta dos jogos, o Flamengo indo até Brasília, tentando resolver tudo sozinho, de uma forma para lá de polêmica, muito criticada. Então é difícil de você ver o futebol brasileiro crescer fora do gramado com esse pensamento. Mas esse final de semana, para lá de importante no Brasil, como também para Portugal. Afinal de contas, 2 treinadores portugueses marcando presença, fazendo história no futebol do Brasil. O Abel Ferreira, que recentemente chegou no Palmeiras, a Ricardo Sapinto, já há um tempinho maior no Vasco da Gama, irão propiciar o clássico, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, Palmeiras e Vasco, Palmeiras do Abel Ferreira e o Vasco do Ricardo Sapinto, o primeiro confronto num clássico do futebol brasileiro com 2 treinadores portugueses presentes. O Ricardo Sapinto, um técnico mais impulsivo, um estilo mais Jorge Jesus nos seus bons tempos, um treinador também que joga para frente. Aliás, é da escola portuguesa, jogar para frente, ser ofensivo, buscar a vitória, buscar o gol. Já o Abel Ferreira, também na mesma linha, mas mais comedido, um técnico mais estrategista, ambos representando muito bem essa nova geração de treinadores portugueses. Uma escola já com nomes para lá de renomados, como o próprio Mourinho, o Jorge Jesus e tantos outros que hoje trabalham o mundo afora. Portugal é um dos países com mais profissionais a atuar em todos os cantos do mundo. E agora o Abel Ferreira, que começou a sua carreira como assistente na base do esporte, depois fazer um trabalho maravilhoso no Braga, trabalho esse que levou o PAOK da Grécia a contratá-lo, e agora o Palmeiras. Já o Ricardo Sapinto há mais tempo no mundo do futebol. Ele foi jogador também de seleção portuguesa, um bom jogador, e já vem fazendo trabalhos importantes, já com uma carreira mais sólida como treinador no mundo do futebol. Ou seja, os dois fazendo história. Nesse final de semana, nesse clássico, primeira vez, 2 portugueses reunidos se confrontando no clássico Palmeiras e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, 20ª rodada. Mas o PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um grande abraço e até a próxima!